No Acre, a criação do movimento de reintegração de pessoas atingidas pela hanseníase mudou a vida de muitas famílias. Na região do Vale do Juruá, com apoio do poder público e de organizações não governamentais, os portadores de hanseníase lembram com tristeza as irreparáveis perdas causadas pelo preconceito. Da infância até a fase adulta, a dependência de amor e aconchego de um lar é uma realidade na vida das pessoas. É no seio da família que são desenvolvidos os sentimentos de pertencimento, proteção e segurança. Quem cresceu com a sua família, né, e convive atualmente com a sua família, tem muito mais chance de ter sucesso, né? Que você vai crescer com a sua família, você vai ter uma sensação de pertencer àquela família. Então você vai ter uma boa autoestima, segurança, vai se sentir mais protegida, mesmo que aquela família possa ter problemas. Mas crescer ao lado de pai, mãe e até mesmo irmãos não é privilégio de todos. Em décadas passadas, várias crianças foram separadas de seus pais porque esses tinham a hanseníase. Essa prática começou no período em que a doença não tinha cura, mas até 1980 essa separação de pais e filhos acontecia. As pessoas com a doença eram levadas para a colônia, um espaço onde viviam isoladas do restante da sociedade. O local atualmente funciona como hospital dermatológico, mas ainda atua com atividades voltadas para os portadores da hanseníase. As coisas mudaram tanto que hoje eu tenho 12 fichas por semana que os dos hansenianos eles pegam comigo. Eles não vão pegar com a moça que marca. Então é hanseniano, vai lá na cela do Raimundo. Tem aquele canto para isso. Mas não que seja exclusão, é porque para melhor ser. Para o único técnico em hanseníase do hospital atualmente, ainda são reais na memória as histórias que acompanhou no passado, quando o diagnóstico da doença era anunciado para as pessoas. Nesse período aqui, que era chamado leprosário, essas pessoas eram condenadas, chamava-se condenado. Quando eles não vinham se apresentar, a polícia ia buscar eles na casa deles. Muitos vinham da zona rural, dos municípios de Taruacá, Erunepé e Pixuna. E eles vinham no reboque de um barco, como a gente chama, a canoa amarrada com a distância de uns 10 metros, porque eles não podiam se aproximar do dono do barco, daquela pessoa que vinha trazendo ele, né? Mais fortes são as lembranças de quem viveu na antiga colônia como portador da hanseníase, sendo levado para o local ainda na infância. No dia que a minha mãe foi me visitar lá dentro do leprosário, ela ficou com 10 metros de distância para o arame, para a cerca, né? E eu fiquei com 10 metros, a separação era 20 metros, o direito que nós tínhamos de ficar. Ela acompanhada de 2 policiais. Então ela levou um pacote daquela bolacha Maria. Quando foi na hora de entregar, ela teve que jogar aquele pacote de bolacha. Por sinal, o pacote de bolacha pegou, o canto do pacote de bolacha pegou dentro do meu olho, que eu fiquei mais de 30 dias com o olho vermelho, quase eu não conseguia enxergar nada. Isso me doeu muito no coração. Os anos que passei no colo da minha mãe e depois estar isolado por uma doença que tem cura e que não souberam nos tratar e deixaram que nós chegássemos até esse ponto. Fora desse espaço que no passado funcionou como colônia, existe um outro local que por muito tempo abrigou outro grupo de pessoas, os filhos dos portadores da hanseníase. O local é o educandário Eunício Iver, que atualmente funciona como escola de ensino infantil e creche, mas no passado funcionou como internato para os filhos dos hansenianos da década de 50 a 80. Retornar ao lugar é voltar a lembranças de tempos de separação do convívio familiar, tempos em que ver os pais só acontecia do portão para fora. Me criei aqui, no educandário. 17 anos. Morei aqui dentro. E nesse período o senhor tinha contato com a sua mãe? Tinha não. Ela nem vinha aqui ver a gente, e não podia vir. E não deixava, né? Nesse tempo tudo era isolado. Não vinha ninguém para cá. Como era viver aqui nesse espaço, um espaço bonito, grande, mais longe da família? Deus me livre. Eu acredito que era o mesmo jeito que meu papai na leprosária.
Sabe por quê? E ele lá sentindo saudade de todos também, a gente sentindo saudade dele longe. E sabia que um estava internado com a doença daquela, que ninguém podia chegar nem perto. Ser retirada dos braços da mãe aos 2 anos de idade ainda causa emoção em Maria de Nazaré. Essas pessoas saíam do leprosário e não tinham nenhuma estrutura, né? Nenhuma estrutura familiar assim, para acolher os filhos de novo. E aí eu saí pensando numa vida diferente. E quando eu cheguei lá, em 3 dias, eu já queria voltar. Porque era uma convivência que não tinha aquele amor que eu achava que ia ter. Aos 52 anos de idade, Eduardo não superou o fato de ser retirado dos braços da mãe assim que nasceu e de até hoje não conhecê-la. As lágrimas que eu já derramei, né, que eu derramei no tempo que eu era criança, mas vivia só, não tem soma das lágrimas que eu derramei pelas calçadas, dormia pelas calçadas, não tinha onde... É muito cruel, eu chorei muito, derramei muitas lágrimas pensando no meu pai e na minha mãe, e que nunca me beijaram na minha face. Para Mário foi diferente. Embora retirado da mãe logo após o nascimento, depois teve a oportunidade de reencontrar a mãe, de quem não se separa mais. Deixa eu nem pegar o mesmo, meu filho. O bichinho saiu chorando. E como é que foi o seu reencontro com ele? Depois de muito tempo isso aconteceu? Fiquei muito animada. Ele chegou lá onde eu estava no porto, que eu estava no porto, no Batelão. Aí ele chegou e disse, onde é que está a minha mãe, Maria do Carmo? Aí me mostraram para ele. Ele entrou, me abraçou. Aí eu me abracei com ele chorando. E até hoje, graças a Deus, eu cuido dela. As histórias são muitas, as lembranças de tempos de separação e dor também. Uma forma de reparar esse prejuízo na vida dessas e de muitas outras pessoas é vista pelo movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, que busca garantir que os filhos dos ex-hansenianos também recebam uma indenização. Na verdade, a gente está, nesse primeiro momento, tendo o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, uma série de autoridades já se manifestaram que apoiam essa luta, também um projeto legal de direitos humanos no Rio de Janeiro, ou seja, já há um grupo de entidades que considera que se a saída não for uma saída negociada, política, há o caminho judicial para que as pessoas tenham direito a essa indenização. Carinho, um beijo na face, o prazer de amamentar e ser alimentado por uma mãe. Oportunidades que ficaram para trás. Para frente, apenas a esperança de dias melhores por meio de um reconhecimento que vai aliviar as necessidades externas, mas incapaz de reverter as cicatrizes internas adquiridas em um período da vida que não volta mais.